Parcelar tudo é o segredo do sucesso, só que para a pobreza. Neste vídeo é sobre isso que nós vamos falar. A questão do parcelamento e como isso afeta o nosso cérebro, os nossos comportamentos e, claro, o nosso bolso. Para muitas pessoas, principalmente as mais pobres, as compras parceladas são a única forma de você conquistar alguma coisa na vida. Seja um celular, seja um carro ou uma casa. Será que elas estão certas? Bom, primeiro, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Luiz, sou um estudioso de finanças, neurociência e bolsa de valores desde 2010 e eu criei o canal Dividendos Enriquecem para trazer um conteúdo de qualidade sobre como chegar à liberdade financeira, que quase ninguém fala aqui, porque este canal é baseado em neurociência e em finanças comportamentais. Então vamos à aula. Primeiro, é preciso entender que decidir parcelar para ter um bem agora é a forma mais fácil e confortável de se ter alguma coisa. Porque dá muito trabalho você juntar dinheiro para comprar o item desejado lá na frente. Claro que no caso da casa e do carro especificamente, o parcelamento é quase que obrigatório. Só que mesmo esse parcelamento, se feito de qualquer forma e sem planejamento, pode te colocar numa situação perigosa e te levar, sim, para a pobreza. Então, parcelar compras é um fenômeno que a neurociência e a psicologia comportamental já estudam há bastante tempo e elas explicam como sendo armadilha de alívio imediato. Ou seja, o cérebro humano não foi projetado para lidar naturalmente com esses conceitos mais abstratos, como juros compostos e faturas futuras. Então ele tem muita dificuldade em reconhecer essas coisas. Por quê? Porque ele é otimizado para sobrevivência e recompensa imediata. É isso que ele busca. Então conceitos mais complexos acabam dando um nó no nosso cérebro. Vamos começar trazendo as principais armadilhas desses parcelamentos. Primeiro, a redução da dor do pagamento. Através de ressonância magnética funcional, a neurociência identificou que quando pagamos alguma coisa em dinheiro vivo, o cérebro associa esta perda do dinheiro à dor física. Então essas áreas são ativadas, como se você tivesse realmente tendo uma dor física, sofrendo alguma coisa física. Assim, o parcelamento atua como uma espécie de anestésico. Então, ao dividir um valor em, por exemplo, 10 vezes, o cérebro não consegue processar muito o valor total, o custo total daquele item, mas apenas a pequena parcela. E isso engana o nosso cérebro, reduzindo a sensação de perda e tornando a decisão de compra muito menos dolorosa psicologicamente. Isso acaba te incentivando a entrar nesses parcelamentos para fazer qualquer compra. Depois nós temos a heurística da ancoragem. A psicologia cognitiva explica que o nosso cérebro tende a ancorar o primeiro número que ele vê. Então, quando um produto custa R$ 1.200, o seu cérebro ele hesita um pouco. É exatamente por isso que os vendedores, quando os valores são mais altos, eles não colocam direto o valor do bem. Eles fazem o quê? Eles destacam lá 10 vezes de R$ 120. E aí o seu cérebro já fica ancorado naqueles R$ 120. Quem está te vendendo sabe disso, sabe como funciona o seu cérebro. E é por isso que você também tem que entender, para não cair nessas armadilhas. Comparando o orçamento mensal com os 120 da parcela e não com os 1.200 que o bem custa, parece insignificante. E aí ele distorce a percepção do valor real do patrimônio que está sendo comprometido naquele momento. E aí o seu cérebro alivia e fala, não, dá para comprar. É o famoso, essa parcelinha cabe no meu bolso. Depois nós temos o conflito do sistema emocional com o sistema racional. O sistema límbico, ele é emocional e imediato. Ele busca o prazer agora. Ele quer o produto e foca na facilidade da parcela para ter aquele bem. Já o córtex pré-frontal, que é racional e planejador, ele pensa no futuro. Qual que é o problema?
é que o parcelamento ele favorece o sistema límbico ao reduzir a barreira de entrada, ou seja, o preço alto, o cérebro racional perde força de argumentação. Então, aquela questão do não podemos comprar isso agora acaba caindo, já que a parcela cabe no nosso bolso. Depois, nós temos o desconto hiperbólico. Valorizar muito mais as recompensas próximas do que as recompensas distantes. Essa é uma das maiores dificuldades do nosso cérebro. E aqui você tem que brigar muito para ir ensinando ele aos pouquinhos, aí abrindo mão um pouco dessa recompensa hoje para poder ter uma recompensa maior no futuro. Por quê? Porque nós preferimos um benefício imediato, ou seja, ter o produto hoje, agora, em troca de um pequeno sofrimento no futuro, pagar as parcelas durante próximos meses ou até próximos anos. O cérebro trata o eu do futuro como um estranho. Por quê? Porque ele tem muita dificuldade em visualizar esse eu do futuro. Por isso ele não se importa em jogar esse custo para o futuro. Agora, olha só os problemas que essa questão do parcelamento acabam gerando. Primeiro, um acúmulo da carga cognitiva. Por quê? Cada parcela é um microestresse latente. Então, ter dezenas de compras parceladas gera uma sensação de peso mental. Por mais que o seu cérebro não tenha identificado isso na hora que você fez a compra, depois aquilo ali vai ficar pesando na sua cabeça. É o famoso, será que eu vou conseguir pagar a próxima fatura? Será que eu consigo pagar ela inteira? Será que eu vou ter que acabar me endividando? E aí você sente aí a falta de liberdade. Por quê? Porque o seu dinheiro futuro já está comprometido, antes mesmo, muitas vezes, dele entrar na conta. Depois nós temos o efeito do otimismo irreal. Psicologicamente, nós tendemos a acreditar que no futuro nós vamos ter mais dinheiro ou menos gastos do que hoje. Só que o parcelamento excessivo, ele acaba alimentando esse viés e leva ao superendividamento. Quando a pessoa toma noção da coisa, já está um negócio insuportável, ela já está com uma dívida lá em cima, ela já está numa condição totalmente sufocada. E aí é muito difícil você corrigir isso. Depois, a perda da noção do custo de oportunidade. O que é isso? Ao você focar apenas naquilo que cabe no mês, a parcelinha, o cérebro deixa de calcular o que o comprometimento mensal poderia render se fosse investido. Então, você está perdendo a oportunidade de colocar aquele dinheiro para trabalhar a seu favor, para talvez comprar esse bem, até com um desconto maior um pouco mais para frente. Então, em resumo, o parcelamento ele desconecta o prazer de adquirir com a dor de pagar. Quando essa conexão é quebrada, o consumo deixa de ser uma decisão racional e passa a ser totalmente uma resposta emocional a estímulos de facilidade. Se eu posso ter esse bem agora, para mim é melhor. Agora, então, como é que a gente muda esse comportamento, Luiz? Desenvolver a mentalidade de planejamento para evitar o parcelamento, o famoso esperar para comprar à vista, vai muito além da economia dos juros. Do ponto de vista da neurociência, essa mudança reconfigura a forma como o seu cérebro processa satisfação e segurança. Quer dizer, você está ensinando ele a pensar de uma forma diferente. E os principais ganhos dessa mudança no modelo mental são, primeiro, o fortalecimento do córtex pré-frontal. É como se fosse um músculo de autocontrole. Quando você evita o parcelamento, e esse exercício se dá constantemente, você cria a gratificação adiada. Qual é o ganho aqui? Cada vez que você decide poupar para comprar depois, você está treinando a região do seu cérebro responsável pelo planejamento, lógica e controle de impulsos. Com o tempo, essa capacidade de resistir àquele prazer imediato, aquela dopamina barata, acaba transbordando para outras áreas da sua vida, como saúde, estudos e até a sua carreira. Você acaba tendo essa visão para as outras coisas também. Segundo, nós temos a recuperação da liberdade cognitiva. O que seria isso? O parcelamento cria uma dívida de atenção. Cada parcela pendente, por menor que seja, ela ocupa um espaço na sua memória de trabalho, gerando um ruído mental constante. Aí o ganho aqui é, ao comprar à vista, você encerra esse ciclo de transação.
O cérebro recebe um sinal de tarefa concluída e isso reduz a carga cognitiva e elimina aquele estresse residual de ter que trabalhar para pagar o que você já consumiu. E isso libera energia mental para a criatividade, para você atuar em novos projetos. Então entende que aqui você acaba até ficando mais produtivo, tendo um sono melhor, acaba afetando tudo na sua vida. Isso acaba com aquela sensação de que você tem muitas coisas para pagar e fica aquele peso ali nas suas costas, sempre se lembrando dos boletos que tem para pagar. Depois nós temos a otimização da dopamina e o prazer da conquista. Quando você parcela tudo, o prazer é instantâneo, ele é imediato. Só que a satisfação vai diminuindo rapidamente. Só que a conta permanece. Agora, o ganho aqui é que o planejamento permite o que a psicologia chama de antecipação positiva. Esse processo se dá da seguinte forma: o período em que você está poupando gera picos saudáveis de dopamina, através da expectativa. Quando a compra finalmente acontece, é acompanhada por uma sensação de competência e merecimento, que torna a experiência muito mais gratificante e duradoura do que a compra por impulso. Você já teve aquela sensação depois de ter comprado algo e parcelado, por exemplo, que passou 2 meses e você fala, poxa, por que será que eu comprei isso? Nem deveria ter comprado. Muitas vezes a gente passa por isso. Agora aqui, quando você tem esse processo saudável, você tem o efeito contrário. Você está ali batalhando para ter. Primeiro, você está pensando se realmente você quer comprar aquilo. E quando você tem essa certeza de que aquilo é realmente necessário, o prazer, a satisfação que te dá, essa sensação de competência e merecimento são muito grandes. E isso acaba te deixando com um bem-estar muito alto. Depois, nós temos a mudança de identidade, de devedor para investidor. A psicologia comportamental mostra que as nossas ações moldam a nossa autoimagem. E aqui o ganho é muito significativo, porque quem parcela está sempre correndo atrás do passado. Você sempre está correndo atrás de algo que você fez lá atrás. Agora, quem planeja, você está construindo para o futuro, você está com uma outra visão. Isso cria uma barreira psicológica contra aquele marketing agressivo e o consumo desenfreado e imediatista. E aí você se protege aqui daquela questão da sociedade do consumo que a gente tanto bate aqui. Por último, nós temos a redução da ansiedade e do cortisol. Viver no limite do orçamento devido ao comprometimento das rendas futuras mantém o corpo em um estado de alerta constante, chamado estresse financeiro. E aí o ganho aqui é que você ter dinheiro antes da compra atua como um amortecedor mesmo emocional para isso. Saber que se algo der errado, se acontecer alguma coisa inesperada, você não tem boletos vencendo ou não tem tantos boletos assim vencendo, reduz drasticamente aquele nível de cortisol. E aí a paz de espírito de saber que você é dono do seu dinheiro e não o banco é um dos maiores ganhos para a sua saúde mental. É o que eu coloquei aqui. Você acaba dormindo melhor, performando melhor no trabalho, toda a sua vida acaba tendo um ganho de qualidade. Agora vamos entender o segredo disso aqui. O segredo aqui, na verdade, é o equilíbrio. Por quê? Muitas pessoas falam para mim, Luiz, então eu nunca vou poder ter nada, porque a minha renda é baixa e a única forma de eu conseguir comprar as coisas é através do parcelamento. Isso é o que eu mais ouço das pessoas. Só que quando elas se tornam meus alunos, por exemplo, elas começam a entender que há uma outra forma de conquistar o que elas querem, só que não na hora em que elas querem. Isso é um processo que pode demorar um pouquinho. Só que essa espera, ela traz junto um bônus fantástico que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Essas pessoas descobrem que, com organização e método, elas podem conquistar muito mais do que elas imaginavam. Se você quiser conhecer mais do nosso curso, eu vou deixar o link aí nos comentários. Então, qual é o resumo aqui comparativo disso? Na mentalidade de parcelamento, você foca no fluxo de caixa mensal. É o famoso cabe no meu bolso? Então eu compro. Já na mentalidade de planejamento, você foca no patrimônio total e no custo de oportunidade, que é o quanto aquele dinheiro poderia estar trabalhando para você. Na mentalidade de parcelamento, prazer imediato seguido de arrependimento ou o peso daquela escolha. Já na mentalidade de planejamento, expectativa positiva seguida de realização. Aquela sensação boa de que você lutou tanto para conquistar aquele bem tem um outro valor para você.
Na mentalidade de parcelamento, o cérebro ele está sempre em modo reativo, ou seja, pagando o passado, aquilo que você já comprou. Já na mentalidade de planejamento, o cérebro está em modo proativo, ele está sempre construindo o futuro, você está sempre visualizando lá na frente. Na mentalidade de parcelamento também, você tem maior carga cognitiva e estresse latente, você está sempre naquela sensação de estresse e correndo atrás dos boletos que vão chegar. Já na mentalidade de planejamento, você tem maior clareza mental e a sensação de que tem o controle. E é exatamente isso que acontece. É impressionante como as pessoas mudam a sua forma de pensar quando elas entendem que elas assumiram o controle da sua vida financeira. E assim elas vivem com mais tranquilidade e mais qualidade de vida. Em última análise, quando você evita o parcelamento, você está educando o seu cérebro a ser dono do seu tempo. Então ele permite que você tome decisões baseadas em valores e não na necessidade de ficar cobrindo o próximo vencimento do cartão. Agora vamos para um exemplo prático, que é a questão do parcelamento do carro. Lembra que eu falei que no caso do carro e da casa, o parcelamento é praticamente inevitável? Mesmo assim, ele pode ser feito de uma forma bem inteligente. É isso que nós vamos ver aqui. Vamos supor que você tem aí o parcelamento de um carro que custa 70 mil reais. Só que você não tem o dinheiro para dar de entrada. Então o que você vai fazer? Você vai financiar todo esse dinheiro, 70 mil reais. Você vai pagar um total de juros de 50.828 reais. No final, terá pago pelo carro 120.828 reais. Ou seja, você pagou 72,6% a mais do valor do carro. Agora, se a gente vai para o outro lado, o parcelamento com planejamento, digamos que você juntou aí 30 mil reais e financiou apenas 40 mil dos 70 do total do carro. Você vai pagar um total de juros de R$ 16.322, que no total vai dar R$ 86.322. Ou seja, aqui você pagou 23,31% a mais do valor do carro. Você veja que essa diferença dos 72,6 para os 23,31 vai dar em economia R$ 34.506, ou seja, você economizou praticamente metade do carro. E aí, se a gente for mais à frente, você teve aí com 34.500 no bolso de economia. Vamos supor que você tenha aí um salário de 6 mil reais e que os seus custos fixos, ou seja, aqueles que são necessários para você sobreviver, seja de 3 mil reais. Com 3 mil reais, você precisaria de uma reserva de emergência de 6 meses dos seus custos essenciais. Ou seja, 3 mil vezes 6, 18 mil. Então, você já teria montado a sua reserva de emergência e ainda teria mais dinheiro para poder investir nas suas metas de curto, médio e longo prazo. Esse é o poder do planejamento. É por isso que a gente defende sempre um planejamento feito com método, com inteligência. Isso aqui numa vida faz muita diferença. Imagine você começar aí aos 30, 40 anos, com 34.500 na conta, já trabalhando para você e começar com zero e ter que correr atrás. E ainda com essa parcela aqui do carro. Por isso que a gente tem que entender como trabalhar a questão. Evitar os parcelamentos em compras pequenas, principalmente, e nas compras grandes, fazê-lo de forma com método, com estratégia. E para concluir, então você entende que dá para parcelar, mas com moderação e planejamento e estratégia. Agora, não dá para sair parcelando por aí, como as pessoas fazem, compra de roupa, comida, delivery. É exatamente isso que as pessoas, principalmente as mais pobres, estão fazendo. Eu sei que quando você fala aí de pessoas que ganham entre 1 e 2 salários mínimos, a coisa é bem mais complicada. Mas você tem pessoas ganhando bem mais, 3, 4, 5 salários e fazendo exatamente isso aqui, sem entender que isso vai deixá-las cada vez mais presas à pobreza. Qual que é o grande problema que o parcelamento traz? Tem 3 grandes prejuízos aqui para a pessoa. Primeiro, ela prende o seu cérebro na opção mais fácil e rápida. Aquilo ali é tranquilo, aquilo ali é rápido, então as pessoas se acostumam a fazer.
Segundo, evita que a pessoa se torne planejada e tenha metas. Você concorda comigo que quando você só apaga incêndios, só paga parcelas, só paga, fica preocupada em pagar o cartão de crédito, aquela fatura, você não consegue fazer um planejamento e traçar metas, você acaba tendo uma vida muito presa, muito sem alternativas, você não tem muitas escolhas. E terceiro, não deixe que o dinheiro trabalhe para elas. Por quê? Porque aqui você está perdendo exatamente o custo de oportunidade. Para você ter uma ideia, aqueles 34.500 do nosso exemplo do carro poderiam estar rendendo aí 3.400 por ano para a pessoa. Ou seja, já é uma parte de uma boa viagem que ela faria com a família dela. E por fim, eu quero deixar uma frase minha. A sua impaciência hoje em comprar tudo o que deseja vai fazer com que você no futuro deseje comprar apenas uma coisa: liberdade. Mas aí não haverá mais dinheiro e não haverá mais tempo. Pensem nisso. Bom, eu gostaria de aproveitar para lembrar que neste sábado, dia 9/5, véspera do Dia das Mães, às 7 horas da noite, eu vou fazer uma live muito top que eu preparei com o título Riqueza não é o que você vê. Ela seria mais ou menos um complemento deste vídeo. Então, já coloca aí na sua agenda, clica no sininho abaixo para receber a notificação e eu te espero no sábado, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço a todos. Até a próxima.